Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Uma luz na pandemia. Secretário Estadual de Saúde diz que julho pode mostrar tendência de estabilização da Covid aqui em Vitória. Depois do foguetório, operação policial. O Complexo da Penha, na capital do estado, amanheceu com mais de 200 policiais que trabalham no combate ao tráfico de drogas. Durante a operação foi preso o suspeito de participação na morte de um inocente, o estudante Fabrício Almeida. Está na cadeia o homem que teria sequestrado e estuprado menina de 11 anos. Ele e o filho de 16 anos são suspeitos do crime. Queriam manter a menina em cárcere privado. Sacudiu e assustou moradores de Vitória. O estrondo foi sentido em várias regiões. Abalo confirmado por especialistas nesses fenômenos. A moda antiga. A pandemia trouxe de volta o Cine Drive-In. Aquele que você curte um filme de dentro do carro. Teve vovô que levou as netas para relembrar os velhos tempos. Agora, no seu TN1. A Covid no Espírito Santo já são 50.242 infectados, 1.727 mortes. Só nas últimas 24 horas, 35 pessoas perderam a vida para a doença. Curados, 30.332. E as perdas de quem está na linha de frente. 20 profissionais da saúde morreram com a Covid-19 no Espírito Santo. Vila Velha é a cidade com o maior número de mortes na saúde. Pois é, e o secretário de Saúde falou agora há pouco sobre a pandemia do coronavírus aqui no Espírito Santo. A gente vai falar com a Tainá agora, que tem boas notícias, né, Tainá? Conta essa novidade pra gente. Ei, Luciano, boa tarde para você, para a Ingrid e a todos que nos assistem aqui no TN. Exatamente. Durante esta coletiva, o secretário destacou que os municípios do Espírito Santo estão passando por uma variação nos números. Na região metropolitana, boas notícias. A gente caminha para um julho de estabilização no número de casos de Covid-19 e, em destaque, Vitória, capital do Espírito Santo. Já no interior do estado e municípios fora da Grande Vitória, esse número tem crescido. O secretário destacou durante a entrevista os municípios de Colatina, Linhares e Cachoeiro e cidades pequenas do interior do estado. Vamos acompanhar a entrevista. Nós, de fato, percebemos uma tendência de estabilização da doença na Grande Vitória ocorrendo, vem se confirmando essa tendência de estabilização, aonde a rede de serviços de saúde do Estado do Espírito Santo na atenção hospitalar conseguiu se organizar de modo que o aumento da pressão dos pacientes do interior não fosse tão percebida, não tivesse uma tensão muito grande, como ocorreu no final de maio e início de junho, na Grande Vitória, em virtude de que nós aperfeiçoamos o mecanismo regulatório do Estado, de maneira que os hospitais do interior, na medida que chegam próximos a 80% de ocupação, o sistema de regulação do Estado já prepara todas as condições de remoção dos pacientes, em especial para a Grande Vitória. Um outro destaque durante a coletiva foi a testagem sorológica. 4 etapas já foram realizadas até aqui. O subsecretário em Vigilância de Saúde, Luiz Carlos Reblin, disse que novas fases devem ser realizadas em todo o Espírito Santo e que estão preparando, sim, essas novas fases de testagem sorológica. Como que essas testagens podem ajudar na visão da Secretaria Estadual de Saúde? Em caso de novos surtos, caso novos casos comecem a aparecer em comunidades, escolas e também em setores de trabalho, essa testagem sorológica, essa próxima etapa, pode ajudar a identificar pontualmente esses novos surtos e a planejar novas ações para combater o Covid-19 aqui no Espírito Santo. Então, nessa sexta-feira, a gente destaca novamente essa possibilidade de um julho mais tranquilo, principalmente na região metropolitana do Espírito Santo e aqui na capital Vitória. Eu volto com vocês e que realmente seja um julho aí para a gente caminhar com mais tranquilidade em relação ao Covid-19. Só lembrando, Ingrid e Luciano, que depende de cada um de nós para a gente continuar buscando essa estabilização.
Eu volto com vocês aí no estúdio. Assim a gente espera, né? Estabilidade da doença, né? A gente está precisando muito de boas notícias, né? E essa questão também da testagem é super importante, mesmo porque nessas últimas testagens ficou mais que comprovado que nas casas, quem foi testado positivo não sabia que tinha doença, ou seja, estava circulando normalmente, pegando ônibus, circulando normalmente. Então, é super importante de fato isso. E a gente está esperando boas notícias, porque está difícil seguir, né, gente? Vamos agora para os assuntos policiais do dia. Depois do foguetório que parecia Réveillon, a polícia fez uma operação hoje cedo no bairro da Penha, em Vitória. 200 policiais ocuparam a região em mais uma edição da Operação Caim. E tiveram prisões importantes. Rafael Batista, o Boladão, é suspeito de participar do ataque na Piedade que acabou na morte de um estudante de 18 anos. E um outro detido que já era preparado para assumir o controle do tráfico no Complexo da Penha. De manhã cedinho, os bairros do entorno do bairro da Penha já estavam ocupados. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, Civil, Militar, Força Nacional e Guarda Municipal de Vitória subiram o Complexo da Penha, enquanto outros desencadeavam operações em Vila Velha, Cariacica, Serra e no interior do estado. Era a 8ª edição da Operação Caim. No Complexo da Penha se concentrou o maior número das forças de segurança, 200 policiais. Eles foram cumprir 20 mandados de busca, apreensão e prisão que tiveram resultados para a polícia. Pela escadaria dos trabalhadores, no bairro da Penha, 3 pessoas eram conduzidas por uma das equipes. Os 3 tinham segurança redobrada. O motivo é que os policiais traziam entre eles um número 2 do morro que não foi identificado e um dos alvos que a polícia procurava há tempos, Rafael Batista Lemos, o Boladão. Ele até tentou fugir da abordagem, mas foi capturado. Pois é, essa operação com 200 policiais pegou 3 pessoas lá em cima. Um deles, que é o que está aqui, ó, nessa ponta aqui, seria o Rafael Boladão. De acordo com a polícia, de acordo com o secretário e também com o superintendente de polícia especializada, José Lopes, ele seria exatamente aquele que coordenou o ataque no bairro da Piedade, alguns tempos atrás, e que resultou na morte de pessoas inocentes lá em cima no morro, e que causou uma comoção geral. Eles agora estão cercados aqui e vão ser levados para a DHPP. Ataque covarde, um ataque que deixou muito triste aquela comunidade, que nos consternou muito também. Uma sucessiva série de ataques, aliás, que vitimou 9 pessoas, mas a última vítima foi uma consternação para a comunidade, coordenado por esse rapaz, assim as investigações indicam. Então é uma prisão importante, que a gente dá uma resposta para aquela comunidade, que a gente tem prezado a ordem e a retomada da segurança local. O secretário se refere ao ataque que aconteceu na noite do dia 11 de junho no bairro da Piedade. 2 pessoas inocentes foram baleadas e uma terceira pessoa inocente morreu em decorrência dos disparos. Fabrício Almeida, de 18 anos, ainda foi socorrido, mas não resistiu. Ele estava chegando do trabalho em casa quando foi baleado. Boladão seria o responsável pelo ataque. Por rede social, com outros indivíduos, se rivalizaram e ele então vamos dizer assim, de momento de fúria, organiza isso para, recebendo a informação que esses indivíduos estavam no local, no Morro da Piedade, ele vai para lá junto com outros indivíduos e coordena esse ataque. Uma importante prisão, apresentar à justiça e esperar que ele fique efetivamente preso, que as leis e a legislação não o solte. Sob forte escolta da Força Nacional, os 3 foram retirados do local já com a escolta da equipe especializada em operações especiais da Polícia Civil. Com tantos policiais, nada escapava. Quem passasse pelas ruas, de carro, moto ou a pé, era revistado. Identidade checada e, se tivesse alguma pendência com a justiça, era detido. Para o superintendente de polícia especializado, o delegado José Lopes, a 8ª edição da Operação Caim foi proveitosa. Além de Boladão, o número 2 do morro também foi preso. Esse 02 é uma pessoa que estava sendo preparada, na realidade havia um outro preparado para, se por um acaso o 01 caísse, substituísse. Mas o 02 foi pego pelo DEIC. Aí estavam preparando um outro. E agora foi
preso pela gente também. Então, como a gente está começando a operação, a partir de 3h30 a gente já estava na rua e ainda tem que continuar as investigações e tudo. Todos serão conduzidos por DHPP e devidamente fichados. E é isso, né, Luciano? Então, nossos parabéns aí aos policiais, operação e prisões importantes, que essas ações continuem e tragam tranquilidade para moradores, porque todos merecem. E vidas inocentes como a do estudante Fabrício Almeida não se percam mais. Os moradores precisam de paz, né? O morador de bem, né, ele depende, ele precisa de um trabalho como esse. A gente sabe que é a grande maioria, né, que está ali. Imagina você em casa, tranquilo, e de repente um estrondo e um tremor de terra. Foi exatamente o que aconteceu ontem na Grande Vitória. Várias pessoas relataram o acontecimento nas redes sociais. Pois é, gente. E o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo confirmou o registro do tremor de terra de magnitude 1,9 aqui no estado. Mas calma, porque isso é muito mais comum do que a gente pensa. Após uma pratada de carne ensopada, Jones se entregou à rede. Antes mesmo de adormecer, um estrondo fez com que ele pulasse preocupado. Estava aqui deitado, de repente veio aquele barulhão tipo trovão. Aí eu pensei logo que ia chover, né? Mas o barulho tão forte, mas tão forte. Aí eu olhei para o tempo e não vi nada de nuvem. Aí do nada veio um tremorzinho no piso, na terra, né? Jones mora no Morro do Jaburu, em Vitória. Como percebeu que não era chuva, acreditou que fosse pedra rolando. Meu Deus do céu. Pedra aqui da comunidade, aqui, né, na obra da contenção que está acontecendo. A gente ficou logo preocupado, pronto, essa pedra rolou. Aí ficou aquela preocupação toda da comunidade e eu vi que não era só comigo, né? Era em várias outras partes do bairro. Depois a gente foi vendo que era parte da cidade também. Pois é difícil de acreditar, mas este estrondo sentido e ouvido pelo Jones foi, na verdade, um tremor de terra de 1,9 na escala Richter, que foi registrado por sismógrafos lá da Universidade de São Paulo, da USP, na capital paulista. E não foi só aqui na casa do Jones que o fenômeno foi percebido, mas boa parte da região sentiu. É que aqui foi o epicentro do tremor de terra. O fenômeno também foi observado na Praia do Canto, na Avenida Fernando Ferrari e no bairro São Pedro, em Vila Velha, em Santa Mônica e Prainha, em Cariacica, no bairro Alto Boa Vista. Existem relatos também na Serra. Mas calma, gente. Especialistas explicam que a escala de 1,9 não é suficiente para provocar estragos. Isso acontece quando a escala é maior do que 4, então fiquem tranquilos. Esses tremores não são raros no Brasil, né? Acontecem praticamente todas as semanas, tremores de magnitude 2 em alguma parte do Brasil, e a imensa maioria deles acontecem sem que as pessoas sintam, né? Porque eles geralmente ocorrem em áreas distantes dos grandes centros urbanos. Esses tremores ocorrem porque o Brasil está no centro de uma placa tectônica, né? Que está sendo apertada, né? Está sendo comprimida por outras duas placas. Essa compressão se acumulam por muito tempo, né? Esses esforços se acumulam por muito tempo, e em algum momento as rochas não conseguem suportar e acabam rompendo, né? Este foi o terceiro tremor de terra registrado pela Rede Sismográfica Brasileira aqui no Espírito Santo só em 2020. Às vezes a gente nem sente essas vibrações, que a magnitude é baixa, e as pessoas podem ficar tranquilas, porque nós estamos longe de uma zona de limite de placa, que é onde essas magnitudes de terremotos são bastante elevadas, né? A gente está longe, o Brasil está longe disso. Pois é, 2020 está puxado. Em meio à pandemia de coronavírus, na semana passada, uma nuvem de gafanhotos só perdeu força por conta do ciclone Bomba em Santa Catarina, que deixou mortos e trouxe prejuízo a mais de 120 cidades catarinenses, além do tremor de terra na Grande Vitória. 2020. A gente pensa que em 2020 é o 2020 de surpresas, né? Então vem aquela preocupação, né? De mais um problema, será que está por vir? E põe surpresa nisso, né? Não fala isso não, pelo amor de Deus. Ciclone Bomba, nuvem de gafanhoto. Graças a Deus eu não senti esse tremor. Você também disse que não sentiu, né? Graças a Deus. Todo mundo pode ficar tranquilo aí, como, né, os especialistas disseram, mas como ficar tranquilo em meio a essa pandemia também, né, gente? Haja equilíbrio pra gente. Então,
Bora seguir 2020, porque, como disse o Felipe, tá puxado. Tá A puxado. gente tem que terminar com esse ano logo, né? Tá puxado. Meu Deus. Olha, em Cariacica, uma mulher foi expulsa de casa. O imóvel também foi incendiado. A ação teria sido uma vingança de traficantes. A moradora teria feito denúncias do tráfico de drogas no bairro. Da residência praticamente não salvou nada. Vários cômodos foram queimados. O que o fogo não consumiu ficou espalhado por todo canto e foi atingido pela chuva. Muitos objetos pessoais. A casa fica em Vale dos Reis, Cariacica, e o incêndio, com suspeita de ser criminoso, aconteceu na quinta-feira. Nesta casa viviam há cerca de 1 ano a mãe e 2 filhos jovens. Os vizinhos daqui não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que a moradora deste local não se dava bem com nenhum deles. Era uma pessoa extremamente complicada. E mais, que ela falava mal de todos os traficantes e por mais de uma vez teria dito que iria denunciá-los à polícia. Por coincidência ou não, no dia 1º de julho, a Força Tática, fazendo patrulhamento aqui na área, acabou prendendo uma pessoa e apreendendo uma submetralhadora caseira aqui. Os traficantes então deduziram que a pessoa que teria denunciado esta pessoa que foi presa poderia ser a moradora. Em represália, eles vieram aqui, expulsaram ela de casa, atiraram contra a casa dela e, por fim, colocaram fogo na residência. No bairro, os vizinhos não gravam entrevista, preferem manter a paz sem comentar formalmente o que aconteceu. Mas fora das câmeras, informam que, por muitas vezes, ouviram a moradora ameaçar chamar a polícia para os traficantes locais. Ontem, a polícia esteve aqui de novo, registrando a ocorrência do incêndio. E numa busca pelo local, mais uma pessoa foi detida, desta vez com 3 armas. A moradora expulsa do local não foi localizada para comentar o fato. Bom, e a Polícia Civil vai investigar esse caso. Agora a gente fala de mais um crime grave. Foi preso um suspeito de sequestrar e estuprar uma menina de 11 anos. Ele e o filho de 16 anos cometeram o crime. A intenção do abusador era manter a menina em cárcere privado, mas ela conseguiu fugir. Os laudos em posse do delegado confirmam o estupro que aconteceu no início do mês passado. A vítima, uma menina de 11 anos de idade, segundo o delegado, brigou com a mãe e decidiu ir para a casa da avó, no município vizinho. Quando estava numa pracinha, ela foi abordada pelo suspeito. O homem de 35 anos lhe ofereceu um lanche, mas em vez disso, a menina foi abusada. Ele convidou a ir numa lanchonete. Quando ele passou na frente da porta de entrada do seu prédio, ele a empurrou para dentro. Aí já na escada, ele ficou a sufocando pelo pescoço. Ele a forçou a que ela ingerisse alguns goles de cerveja e depois praticou os abusos. Não satisfeito, ele chamou seu filho e cedeu para que seu filho também praticasse os abusos sexuais em face dessa criança na sua presença. O suspeito de 35 anos, depois de ter cometido o abuso, o estupro, começou a ingerir bebida alcoólica. Teve um momento que ele não aguentou mais e acabou dormindo. Foi nesse momento que a menina de 11 anos de idade aproveitou a oportunidade e, com a ajuda do filho do suspeito, um adolescente de 16 anos, que horas antes tinha estuprado ela também, conseguiu fugir. A criança começou a andar pela rua até ser abordada por um motorista de aplicativo. Ele, então, levou a menina ao município vizinho, na casa dos pais. Ela, então, foi atendida pelos familiares, amparada por eles e depois levada ao médico que confirmou toda a violência. Ela foi encaminhada ao DML, foi submetida à conjunção carnal e coito anal, apontou que ela havia mantido relações recentes. A polícia acredita que a ideia do suspeito era manter a menina em cárcere privado e não descarta que o homem tenha estuprado outras crianças. Pela forma como os fatos ocorreram, ele estando numa praça onde geralmente há crianças que frequentam, então nós acreditamos que isso pode ter ocorrido. O envolvimento do adolescente será investigado por outro departamento da Polícia Civil. O responsável pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente reforça a importância de que os pais fiquem atentos. Ao primeiro sinal de abuso, denuncie. É importante os pais, se tiverem notícias ou desconfiança de algum abuso, que formalize o boletim de ocorrência da DPCA ou na delegacia mais próxima, para que nós possamos prosseguir com as investigações.
O homem de 35 anos foi autuado por estupro de vulnerável, por oferecer bebida alcoólica a menor e corrupção de menores. Ele pode ficar preso por pelo menos 15 anos. O nome do criminoso não foi revelado pela polícia para preservar a identidade da vítima. Esse é um alerta importantíssimo aos pais. Cuidem dos seus filhos para que não sejam vítimas de monstros como esse. Começa a funcionar no Sambão do Povo o Centro de Quarentena, que vai receber cerca de 50 pessoas, como moradores de rua, idosos acamados, pessoas em risco social, todos infectados pela Covid-19 que não precisam de internação. Quem está lá ao vivo e traz os detalhes para a gente é meu amigo Felipe Chicarino. Boa tarde, meu amigo. Explica para a gente como é que esse sistema, esse centro vai funcionar. A todos que nos acompanham pelo TN1, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Pois é, a gente está aqui no Sambão do Povo, ali está a arquibancada, vamos passear aqui, Bruno? Ó, aqui tem outra arquibancada do Sambão do Povo, tem aquele segurança ali que está ali desde a década de 80, tá ali, ó, aquele segurança ali, ó. Ah, meu Deus do céu. Pois é, a gente está falando porque agora, a partir de segunda-feira, o camarote, ou melhor, os camarotes do Sambão do Povo, um deles está aqui, ó, nesse pavimento, ele vai ter uma outra função social que vai além do carnaval, além da cultura, além da festa, além do samba. Durante 6 meses, esses pavimentos aqui do Sambão do Povo vão se transformar num centro de quarentena, como vocês já adiantaram, que vai receber aí pessoas em vulnerabilidade social, como moradores em situação de rua, como idosos, pessoas com deficiência, aquelas pessoas que estão com Covid, que têm sintomas leves, mas precisa se isolar e não consegue. Então aqui vai ser esse espaço voltado. E hoje, lembrando, hein, hoje a gente pode entrar porque não começou a funcionar ainda, a partir de segunda-feira. Porque a partir de segunda-feira, nesses espaços, terão pacientes com sintomas leves de Covid. Aí a gente não pode entrar mais, só o pessoal mesmo responsável. A gente pode entrar aqui? Pode, sim. Tá, hoje tá liberado, né? Hoje tá. Mas que zoião bonito que você tem. Mostra o zóio dela aqui, Bruno, que lindo. Olha lá, como é que é seu nome? Alexandra. Alexandra, com licença, viu? Boa tarde pra você. Vamos entrar aqui então, vem cá, vamos convidar o nosso amigo do TN para entrar. Então aqui no carnaval, só para vocês terem uma ideia, funciona os camarotes, o pau quebra, aquela festa toda. E agora esse lugar com uma nova função social, para cuidar daquelas pessoas que mais precisam em vulnerabilidade social. São 50 quartos. Vem cá, vamos entrar. Por enquanto não tem paciente, são 50 quartos como este que o Bruno vai mostrar agora. Olha aí, 50 quartos, né, como este, caminha, para que essas pessoas possam ser bem atendidas. Como este aqui também, né, Bruno? Todos iguais. Converso agora, que já está aqui a postos, o secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Vitória, o Bruno. Bruno, tudo bem, Bruno? Tudo bem, Felipe, Bruno, boa então, tarde. Vão ser nesses espaços que hoje a gente pode mostrar, porque ainda não começou, mas a partir de segunda-feira, 50 pessoas em vulnerabilidade social vão estar aqui para se protegerem do Covid e também proteger outras pessoas. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Tribuna. Só uma correção, eu sou o coordenador do Comitê Social para a Covid-19. Desculpa, Bruno. Imagina, que isso. O Centro de Quarentena tem essas duas funções principais, Felipe. Cuidar das pessoas que mais precisam nesse momento. Nós estamos falando de pessoas com extrema vulnerabilidade social, que precisam de cuidados para fazer o seu isolamento e, claro, também conter a disseminação da Covid, porque quando eu isolo uma pessoa que está com a Covid, eu impeço que outras pessoas contraiam a doença. Portanto, são essas duas funções do Centro de Quarentena. Então, a partir de segunda-feira começa a funcionar esse Centro de Quarentena. E como será, por exemplo, a vinda dessas primeiras 50 pessoas? Vai ser uma triagem? Qual o critério que vai ser utilizado para receber essas pessoas aqui, Bruno? Perfeito. São 2 critérios fundamentais. Primeiro, eu preciso passar pela saúde para saber se eu estou com a Covid ou se eu estou com sintomas leves da Covid. Depois eu preciso passar pela assistência social para fazer o recorte da vulnerabilidade social. Se eu, por exemplo, contraio a doença, eu tenho condição de fazer o isolamento na minha casa, eu não preciso do apoio do poder público. Agora, se uma pessoa acamada, por exemplo, um idoso de baixa renda, acamado, precisa fazer o isolamento, como que ele vai fazer? Ele terá que vir para cá. Então nós estamos falando de 2 portas de entradas fundamentais. Precisa da saúde, mas precisa também da assistência para certificar a vulnerabilidade social dessa pessoa. E a gente precisa reforçar aqui também, né, Bruno, que essas pessoas que vão ficar aqui, elas têm de ter sintomas leves.
porque vão ter aí 44 pessoas trabalhando em regime de escala para poder ajudar a cuidar dessas pessoas. Só que se os sintomas se agravarem, ela tem que procurar ajuda especializada, é isso? Perfeito, Felipe. Isso aqui não se trata de uma unidade hospitalar, de uma unidade de saúde. É um centro de acolhimento, só que para isolar as pessoas que precisam nesse momento, porque estão com a Covid ou com a suspeita. Mas nós teremos aqui uma interface com a saúde. Além dos profissionais que são contratados aqui, eu estou falando de cuidadores, técnicos também de enfermagem, eu tenho um monitoramento diário das pessoas que aqui estarão pela unidade, pelos profissionais da unidade de básica de saúde, que é referência aqui para o território. Eles passarão aqui todos os dias. Caso a pessoa que está aqui, esteja aqui, evolua, ela é então levada para o fluxo da saúde. Nos próximos 6 meses, esse centro de quarentena vai estar funcionando? Nós temos 50 vagas para simultaneamente serem ocupadas ao longo desses 6 meses, o que vai permitir que nesse prazo, né, fazendo, portanto, a perspectiva, a gente possa atender até 800 pessoas durante esse período. Secretário, muito obrigado, Bruno, pelas informações. Queria agradecer pela entrevista e dizer que a gente está muito feliz de ter esse espaço aqui em Vitória, né? Porque a gente anda pelas ruas de Vitória, a gente vê que cada vez mais aumenta o número de pessoas em situação de rua, de pessoas em vulnerabilidade social. A gente passa e a gente pensa, meu Deus do céu, e se esse senhor pegar Covid, como é que faz? Perfeito. Se for em Vitória, agora ele pode vir para cá. É o primeiro centro de quarentena do Espírito Santo, é inédito, e é isso, é cuidar das pessoas, sobretudo das pessoas que mais precisam. Além de garantir direitos, é um grande ato de solidariedade que a gente precisa nesse momento. Bruno, muito obrigado pelas informações e parabéns à Prefeitura de Vitória por essa atitude. Muito obrigado. É isso aí, então. Ingrid e George, eu devolvo para Ingrid e Luciano, eu devolvo para vocês aí. E já que eu falei de George, né? George, infelizmente, ontem perdeu o pai, vítima da Covid-19. Eu tenho um carinho muito especial pelo George. George foi um cara que me ajudou muito quando eu vim de São Paulo para cá. Então, eu estou muito triste, George, pela sua perda, pela perda da sua família. Que Deus possa abençoar vocês e que possa trazer força, muita força para vocês para superar esse momento tão complicado que não só vocês, mas quase mais de 60 mil famílias brasileiras estão passando nesse momento. Força, George! A gente está contigo, meu irmão. Contigo e com todas as famílias que estão passando por esse momento tão complicado. Ingrid, Luciano, eu volto com vocês. Tá certo, Felipe. Obrigada pela sua participação. Realmente, para a gente tá difícil hoje. Chegar aqui, hoje, tá aqui, vestida de apresentadora, tá doído. Confesso que tá difícil, gente. Difícil pelo George, né? Difícil por tantas famílias, por tudo que a gente está vivendo. Mas é seguir. Daqui a pouquinho a gente tem uma homenagem especial para o George, que é um querido de todos vocês aí de casa, para a gente também. E vamos seguir. Não tem outro jeito, né, Luciano? É difícil a gente se expressar num momento como esse, né? Eu mandei uma mensagem, conversei com ele hoje pela manhã, né, desejando força, um abraço, né? E assim, o momento é desse, né? Da gente se colocar à disposição, de ajudar. E é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Pode atingir o meu pai, a minha mãe, né, a minha esposa, a mim, né? Pessoas próximas a nós. Não é brincadeira, gente. Está chegando, né? Vamos ter a consciência, sim. É isso. George, hoje, né, ele sepultou o pai e, bom, e é isso. Tá difícil, mas a gente segue desejando força e daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Tem uma homenagem muito bonita, como a Ingrid falou, né, que o TN preparou para eles, né? Agora, gente, é oficial. Médicos de unidades de saúde de Vitória já podem usar medicações como ivermectina e cloroquina para tratar pacientes com coronavírus. Antes da utilização, o médico deve explicar sobre os efeitos dos medicamentos e o paciente assinar um termo de consentimento. O protocolo para o uso dos medicamentos já está publicado no Diário Oficial. O médico da Rede Municipal de Vitória pode fazer a prescrição da ivermectina ou da cloroquina nos pacientes do SUS. Nós oficializamos, né, um protocolo que ele já estava sendo adotado informalmente por quem quisesse prescrever e adotar esse protocolo na conduta médica.
Além de oficializar a possibilidade de utilização desses medicamentos no tratamento dos pacientes, o protocolo é uma diretriz para o médico. Entre outros direcionamentos, prevê a assinatura de um termo de consentimento e orienta que o médico explique ao paciente sobre efeitos adversos e sobre a inexistência de garantia dos efeitos positivos. Sim, o protocolo ele é uma diretriz para que o médico possa fazer a prescrição com segurança. A decisão de usar ou não a cloroquina e a ivermectina em pacientes diagnosticados ou com sintomas da Covid-19 é do município. Depois da publicação da portaria com o protocolo de uso desses medicamentos, o município precisa solicitar ao governo do estado. Além de Vitória, outros 15 municípios do interior já fizeram essa solicitação e 10 deles receberam os medicamentos. Agora, os outros 6, incluindo a capital, continuam no aguardo. O uso, principalmente da cloroquina, já é discutido mundialmente há alguns meses. Antes, o medicamento era utilizado apenas em pacientes com quadros mais graves da doença. Mas em maio, o governo federal publicou um novo protocolo sugerindo o uso em pacientes com sintomas leves da Covid-19. Aqui no estado, a Secretaria de Saúde já alertou que a administração da cloroquina em pacientes mais graves levou a sérias complicações cardiológicas. Os médicos dividem opiniões. A questão medicamentosa tem que ser muito bem trabalhada e individualizada para você entender se vale a pena correr o risco por esta aposta, por mais que cientificamente ela não seja já identificada como algo que faz efeito, individualizado no sentido de, hoje, a balança nesse indivíduo eu tenho mais benefício do que malefício. Se isso for verdade, essa aposta pode ser tentada em alguns indivíduos, o que não quer dizer em todos os indivíduos, porque boa parte da população sai sem doença grave, boa parte dos indivíduos graves dessa doença tem doenças graves de coração e talvez não seja benéfico. Agora a pergunta: onde estão os 36 mil alunos que sumiram durante a pandemia? A Secretaria de Educação quer saber. Atividades à distância para alunos da rede pública começaram a valer essa semana como carga horária letiva. Mas um levantamento mostrou que 36 mil alunos ainda não acessaram as tarefas impressas ou disponibilizadas pela internet. A CEDU vai fazer uma busca por telefone, se for preciso, até pelas redes sociais. Assim que forem encontrados, os alunos passarão por uma recuperação de aprendizagem. Está na cadeia um criminoso que tinha como alvo clínicas odontológicas em Vila Velha e Cariacica. Segundo as vítimas, ele era bem agressivo e violento durante o assalto. Uma das atendentes afirma que ficou traumatizada depois do crime. No dia que eu fui assaltada, eu não consegui nem dormir. Vi a imagem dele, eu vi a cena como é que foi. Foi uma coisa horrível, porque toda hora ele falava que ia matar. O relato de medo é da recepcionista de uma clínica odontológica que viveu momentos de terror depois de sofrer um assalto enquanto trabalhava. Ela está traumatizada. Ele ia dar um chute em uma nossa funcionária porque ela desmaiou no chão. Ele foi para dar um chute nela, mas todo mundo falou para ele não fazer isso, entendeu? Do nada ele pegou, trancou a gente do banheiro, começou a xingar a gente, xingar. Tipo, ele pegou tudo, mas mesmo assim ele ficou muito agressivo. O assalto aconteceu na semana passada em uma das unidades da rede de clínicas odontológicas em que a recepcionista trabalha, que fica na Glória, em Vila Velha. No dia, o criminoso conseguiu fugir, mas para surpresa dela, hoje ficou mais uma vez cara a cara com o assaltante. Ela estava trabalhando em outra unidade, dessa vez no centro de Vila Velha, quando o bandido tocou o interfone. Na primeira eu olhei e já falei com as meninas, gente, não abre porque é ele. Logo em seguida veio o segurança e abordou ele. E logo em seguida veio os policiais. O criminoso foi levado para o DPJ de Vila Velha. Durante a tarde, outras vítimas também de clínicas odontológicas apareceram. Esta médica teve a clínica assaltada em Campo Grande, Cariacica, há 2 dias e reconheceu o assaltante na hora. Ele falou que queria fazer um raio-x, a boca toda. Eu perguntei para que ele queria o raio-x, que de repente a gente podia solicitar. Aí ele falou assim, pra ver um dente aqui. Aí eu já encontrei ele no corredor com a faca no pescoço da minha mãe, agarrado no cabelo dela. Aí ele falou, tem quantos homens? Aí eu falei, tem 3.
Aí ele ficou meio acuado, aí ele voltou pra recepção, me deu a mochila e falou, põe o notebook na mochila, pediu os celulares, o meu da minha mãe. Ele mandou a gente entrar no banheiro, trancou a gente lá e foi embora. As vítimas acreditam que os crimes começaram há mais de uma semana. E o assaltante agia sempre da mesma forma. Chegava até uma clínica odontológica, tocava o interfone, conversava com as recepcionistas perguntando sobre exames e também procedimentos. Em seguida, questionava se tinham homens no local. E aí sim, rendia as funcionárias com uma faca. Esse outro médico conta que a clínica dele também foi invadida pelo criminoso. Ele botava a faca na garganta, né? Ele botava a faca na barriga. Teve uma situação até de uma pessoa que trabalha com a gente, uma funcionária, que ela chegou a cair, né? E ele ficou apavorado e queria chutar o rosto dela. Completamente assim, transtornado, com muita raiva, muito violento, né? Diferente do ocorrido quando nós pegamos ele, parece um bobinho, parece um carinha de anjo, parece que não faz mal nem uma barata. Agora, as vítimas esperam que os dias de pânico e apreensão tenham acabado e que o criminoso fique preso. E a Polícia Civil confirmou que o suspeito tem 23 anos. Foi autuado em flagrante por roubo e crime doloso. Ele já está no presídio em Viana. E teve apreensão de armas e drogas no bairro Vale dos Reis, em Cariacica. Foi durante um patrulhamento da polícia na madrugada de hoje. Os militares avistaram um homem em atitude suspeita que fugiu em uma moto ao ser abordado. Houve perseguição e moradores do bairro ajudaram a polícia a encontrar o suspeito, que havia se escondido numa casa na região. No local, um homem informou aos policiais que o acusado não estava mais na residência, mas havia deixado 3 armas, munições, além de drogas, radiocomunicadores e balança de precisão. O homem que estava na residência e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional do município. Olá, boa tarde. Aqui quem fala é a Ana Carolina. Moro no bairro Jaburu, conhecido como Consolação. Vendo deliciosas trufas no valor de R$ 2,50. Diversos sabores: maracujá, morango, uva, limão, leite condensado com coco, brigadeiro e assim sucessivamente. Peço a colaboração de vocês e quem quiser é só entrar no contato 996 36 54 95. Tá aí, gente, vamos prestigiar as trufas da Ana Carolina, deliciosas trufas, diversos sabores, R$ 2,50, quer dizer, feito com todo carinho. Você pode escolher o seu sabor e encomendar e prestigiar a Ana Carolina. 99636-5495, 99636-5495, a sua trufa aí, cheia de sabor. Tá com saudade de um cineminha com pipoca, né? Com os cinemas fechados por conta da pandemia, o jeito é resgatar uma tradição dos anos 60. Pois é, Ingrid, amigo do TN, o Cine Drive-In voltou com tudo, como uma opção de lazer e segurança para toda a família. Poderia ser uma imagem dos anos 60, mas não é. O cinema Drive-In voltou com tudo durante esse período de pandemia. E o Felipe aproveitou para trazer toda a família. Muito legal, né? A gente está preso em casa há bastante tempo e sem entretenimento nenhum. Uma iniciativa dessa aqui é muito interessante para a garotada, até para a gente também. O nosso objetivo era trazer entretenimento para famílias, trazer entretenimento para a sociedade que, né, se encontra em isolamento, que se encontra nesse tempo de pandemia, está todo mundo dentro de casa, né? Ocioso, doido, querendo fazer alguma coisa, e aí essa foi a nossa forma de colaborar com a sociedade e de entreter, né? Trazer uma novidade. Né? Essas duas aqui são pura energia e não deve estar sendo fácil entreter essa galera em casa. O jeito foi trazer todo mundo para o cinema ao ar livre. Todo mundo empolgado. Depois de 100 dias sem sair de casa, é a primeira vez que a gente está saindo para se divertir e vai ser uma experiência bem legal. É muito legal porque você pode ver aqui de carro e você não pode pegar o coronavírus. Esse carro aqui tá lotado.
A ideia do cinema drive-in foi uma forma da família toda se divertir. A gente não via a hora de fazer uma atividade diferente, porque dentro de casa eu tenho 3 filhos, então você imagina, sem escola, então quer dizer, aproveitamos essa oportunidade e hoje é o primeiro dia, já estamos participando, né? Já vamos participar da inauguração do evento e pretendemos vir mais vezes. Até o vovô trouxe as netas para relembrar os velhos tempos. É fantástico a gente reviver essa experiência aqui, né? E a gente está muito feliz por ver esse trabalho aqui para o bairro. E estamos aí, estou gostando muito e vamos esperar o filme, né? Salas de cinema fechadas. O jeito é curtir assim, cada um dentro do carro, ao ar livre, com segurança. Ficou com vontade, né? Relaxa que essa é apenas a primeira sessão do Cinema Drive-In. Durante todo o mês de julho, ainda vão rolar alguns eventos como esse e com uma programação diversificada. A gente pretende ficar uns 30 dias ou 60 dias, aí vai depender do comportamento da sociedade, aí, do público, que se eles vão gostar, se eles não vão gostar, como vai ser. Muito legal, né? O Cine Drive-In está funcionando no estacionamento de uma faculdade em Jardim Camburi e deve ficar pelo menos até o mês que vem. A compra dos ingressos já pode ser feita pela internet. Voltamos rapidinho e você vai ver. Polícia apreende mais de 80 quilos de cocaína no carro de um empresário. Vamos falar para você que está na melhor idade. Tem muitos vovôs e vovós fazendo aulas para ficarem conectados com o mundo digital. E a comunidade de Eldorado na Serra, na batalha pela qualidade de vida na região. O acúmulo de lixo é sempre um problema por lá. A polícia apreendeu mais de 80 quilos de cocaína no carro de um empresário. A droga, avaliada em mais de R$1,5 milhão, foi apreendida durante a segunda fase da Operação Asepsia, em Guarapari. A investigação é para combater o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no município. Segundo a polícia, o veículo tem relação com o empresário preso na última quarta-feira. Na casa dele, um carro de luxo foi encontrado, além de R$280 mil em dinheiro. O traficante mandava cocaína para o exterior pelo porto do Rio de Janeiro. Ele estava foragido desde 2018 e usava nome falso. Porque o terreno baldio virou depósito de tudo: lixo, sofá, entulho, pneus, um prato cheio para a bicharada, inclusive para o mosquito da dengue. E esse ponto viciado de lixo fica em Eldorado, na Serra. E pasmem, bem pertinho dele tem um ponto que a prefeitura criou para descarte de sujeira. Mas os porquinhos não querem saber e jogam tudo ali mesmo. É lixo que não acaba mais. E de tudo quanto é jeito e classificação. De resto de obra a resto de comida. Passando por sofá e coco verde. Existe no imaginário popular a máxima de que pontos viciados de lixo como este são de responsabilidade apenas do poder público. Em cima disso, quero fazer algumas provocações a vocês. Será que foi o prefeito que trouxe na carroça aquele sofá? Será que essa caixa d'água aqui quebrada veio da casa do governador? Será que aqueles cocos que estão ali vieram da casa de algum vereador? Ou esse lixo é seu, que sabe que deveria descartá-lo em outro lugar, mas não descarta? Será que o problema não é seu, que tem a mania de terceirizar a sua responsabilidade? Só mesmo um trator para ajudar a organizar e limpar tanta sujeira. O terreno fica na rua Rio Marinho, no bairro Eldorado, na Serra. É um enorme ponto viciado de lixo. Quem suja? Creio que nem são pessoas próximas, porque a gente quer tanto bem para o nosso bairro que nós não queremos essa sujeira. Então não somos nós, entendeu? Nós não saímos das nossas casas com um carrinho ou com caminhonete para virmos aqui depositar lixo, entendeu? Eu vejo muito pessoas de fora. A gente está em meio a uma pandemia de um vírus que é novo e também em meio a uma realidade que é velha pra caramba. A da proliferação do mosquito Aedes, que acaba desenvolvendo aí, acaba provocando a dengue, a chikungunya e também o Zika vírus. E a gente sabe, desde criança, que não pode deixar pneu com água porque o vírus acaba proliferando e a doença acaba circulando. E neste espaço de lixo a céu aberto, o que mais tem é pneu. No condomínio em que o José vive, fica ao lado do perigo. Vizinhos estão em repouso se recuperando de dengue ou chikungunya. Eles vêm, colocam lixo, a prefeitura vem e tira. E continua tudo de novo. E assim sucessivamente, e já virou um ponto vicioso isso. Bem perto daqui
existe um espaço da prefeitura conhecido como João de Barro, voltado para descarte de entulho de móveis velhos. Mas parece que descartar aqui é o mais legal, mas não é. Infelizmente, carroceiro, uma pampinha que passou uma pampa aqui, joga aqui, não gasta nem 2 minutos para chegar ali no João de Barro e jogar lá. Tem as caçambas, tudinho certinho, separado, mas infelizmente joga aqui, vai prejudicar todo mundo aqui, o condomínio, as casas aqui. Reforçando, não descarte mais o seu lixo aqui. A prefeitura está limpando, mas quanto tempo será que vai levar para estar tudo sujo de novo? Hoje mesmo à noite vocês podem voltar que o problema já começa a acontecer. Os lixos já começam a encher aqui. Isso não pode, né? Está erradíssimo. A Prefeitura da Serra disse que só esse ano as equipes de limpeza já estiveram em Eldorado 7 vezes. Os moradores devem denunciar o descarte irregular pelo WhatsApp. Anota aí, 99976-2595. As multas podem chegar até R$30 mil. A Prefeitura informou ainda que está em fase final a elaboração do projeto de construção de uma praça no local. E agora sim, 5 horas depois do crime, a polícia prendeu o homem que matou um vendedor de cocada em Guarapari. Câmeras de segurança mostram o momento em que um carro se aproxima do alvo e atira. O homem, um vendedor de cocada, foi atingido por 2 disparos e morreu ali mesmo, no meio da rua do bairro Muquiçaba. Ele foi identificado como Adriano Rossi Fernandes, de 32 anos. Pouco tempo depois, um aposentado foi preso e confessou o assassinato. Ele disse que tinha medo de morrer, já que vinha sofrendo ameaças. Uma briga antiga entre vítima e assassino motivou o crime. Segundo a família de Adriano, ele era dependente químico e saiu da clínica de reabilitação há poucas semanas. Tinha passagem por roubo. Sexta-feira, 3 de julho, vamos juntos conferir o que o jornal A Tribuna traz em destaque. Escolas vão usar exemplos de outros países para a volta às aulas. Aqui na foto principal, um casamento por hora e sem convidados. Decisão da Justiça pode livrar 1.500 moradores da taxa de marinha. Caixa vai financiar imposto e custo com cartório na compra da casa própria. Fluminense vai encarar o Fogão e Flamengo pega o Volta Redonda. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta sexta-feira. Moradores da Grande Vitória sentem a terra tremer. Quiosques pedem para reabrir nos fins de semana. E no AT2, delícias com gostinho de queijo. Na pandemia, vovôs e vovós conectados com o mundo digital. É isso mesmo, tem aula de graça e se você passou dos 60 anos, pode interagir com a galera da melhor idade e viajar pelo mundo tecnológico que não é bicho de 7 cabeças. Dona Penha e Noemi estão dando um show. Na telinha do computador, Dona Penha descobre um novo mundo. Aos 81 anos, não tem essa de resistência à tecnologia. Ao contrário, a internet e suas tantas funções facilitam a vida da aposentada. Entrei no processo de smartphone porque para poder aprender e ficar inteirada com a mídia. E a questão da quarentena tem sido assim excelente porque tudo eu faço no celular. Eu viajo, eu vou ao cinema, eu faço conta de banco, eu faço compra, faço tudo. Penha é aluna do Smart Idoso, um curso oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo que tem como objetivo principal dar autonomia a pessoas acima de 60 anos. Vídeos como esses estão disponíveis no YouTube e de casa os alunos assistem às aulas. Noêmia também é uma das alunas do curso. Aos 68 anos, tem feito do celular um mundo de descobertas e independência. Nós somos da época da boneca de pano, de brincar de casinha, e pronto, e de repente nos vimos diante de um novo mundo que nos faz, nos obriga realmente, nós temos realmente uma necessidade de estar inteirado com essa nova tecnologia que é a internet, que veio para facilitar a nossa vida, para diminuir o nosso tempo de trabalho, inclusive, né? Apesar de a gente até trabalhar mais, né? Mas pronto, é o que nos permite estar em contato com o mundo
com a família. E hoje, mais do que nunca, né, que nós estamos vivendo nesse isolamento, isso se faz importante demais. É imprescindível, porque é através da internet que a gente tem um contato com os familiares, que falamos com nossos netos, com filhos. No ano passado, as aulas eram totalmente presenciais. Esse ano, com a possibilidade de estudar em casa, sem sair do conforto do lar, através do celular ou computador, já são 100 idosos inscritos. Esse projeto surgiu justamente dentro da proposta do NCD, que é de inclusão sociodigital. E a gente entende que a terceira idade é um grupo muito vulnerável nesse aspecto, já que a tecnologia para eles está assim, a um penhasco de distância. O curso é gratuito. Os vídeos com conteúdo estão disponíveis no canal do NDC, Núcleo de Cidadania Digital, e para esclarecer dúvidas, a turma se reúne pelo WhatsApp também. Qualquer pessoa acima de 60 anos, basta entrar em contato via o Facebook da UNAP, e ali a pessoa se cadastra e a própria UNAP insere essa pessoa nesse grupo de discussão. Perde tempo não. Se você já passou dos 60 e quiser se conectar, basta entrar na página do Facebook UNAT UFES. Pessoal, a gente escuta muito falar sobre esse auxílio emergencial do governo, né? Mas eu quero mostrar para você os números reais. Sabe quanto de dinheiro foi creditado nas contas dos brasileiros? Mais de 90 bilhões de reais. Isso mesmo, mais de 90 bilhões de reais. O auxílio está ajudando mais de 64 milhões de trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Já para quem teve o contrato suspenso ou a jornada de trabalho reduzida, o governo federal criou o Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Ajudou a preservar o emprego de mais de 9 milhões de brasileiros. Está impressionado? Para saber mais sobre as ações do governo federal, é só acessar gov.br/proteger vidas e empregos. O cuidado do governo federal com o Brasil e com os brasileiros continua. Olá, nós somos o Biscoito da Lence e nós fazemos biscoitinhos caseiros. Nós temos as opções de biscoitinho de amanteigado, o de maisena ou sequilho. Temos também a opção do biscoitinho de cerveja, o biscoitinho de cebola, a opção de biscoito de canela e os nossos casadinhos. Para saber mais dos biscoitos é só entrar em contato com Marquinhos e o telefone é 9970 9140. Vocês viram aí que tem biscoitinho para agradar todo mundo, né? Todos os sabores. E o Marquinhos, é para falar com o Marquinhos sobre os biscoitinhos, mas ele selecionou uma super garota propaganda, vocês viram aí? Fez uma super propaganda dos biscoitinhos, todo mundo ficou com vontade de comer, né? Não? Mas o produtor é ele lá, né? Então, ó, liguem para o Marquinhos, 99970 9140, 99970 9140, encomende os seus biscoitinhos. E agora tem o recadinho do Sebrae para você. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Então, pessoal, o fim de semana começa com chuvinha fina na Grande Vitória. Você vê imagens ao vivo da Avenida Dante Michelini, a praia de Camburi, em Vitória. Não chove neste momento e o trânsito flui sem retenção. Mas, segundo o Incaper, a chuva pode voltar ao longo do dia em todas as regiões. As temperaturas seguem estáveis. O mar fica agitado em algumas praias do litoral sul. Seguimos agora para a Praça do Papa, ali na região que dá acesso à Terceira Ponte. Motoristas trafegam em pistas livres de congestionamento. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 19, máxima de 28 graus. No sul capixaba, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos.
No norte, também aumento de nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. E na região serrana, hein? Por lá, muitas nuvens e previsão de chuva também nas áreas mais altas, né? As temperaturas, a temperatura mínima de 13 e máxima de 25 graus. Fazer friozinho, Friozinho. né, gente? Friozinho. Bom, né? Nós voltamos em instantes. Fique com a gente. Todos os dias, nós, apresentadores de telejornais, levamos até você números que não são simplesmente matemáticos, não. São vidas perdidas para uma doença que chegou sem nos dar tempo de enfrentá-la em igualdade de condição. Hoje, esse número está mais próximo do que nunca. O nosso amigo George Bitt se despediu do pai, o seu Said Chilela, mais uma vítima da Covid-19. George não está pertinho para te abraçar, é mais um lado cruel desse vírus. Mas ficam aqui o nosso carinho e a nossa homenagem a você e toda a família Chilela. Família é aconchego. Casa onde mora abraço, lugar que a gente quer voltar. É o retrato da felicidade. Quando alguém da foto vira saudade, dor maior não há. Bom seria nunca perder alguém que se ama. George, você, a dona Ângela, a Lorena e o Heitor se despediram do seu Said. A doença tão nova rompeu um elo. Mas não se esqueçam, elos são encaixes. E vocês continuam juntos, mais unidos do que nunca. Para você, Heitor, que ficou triste porque vovô Said virou estrelinha, fica triste não. Sempre que sentir saudade, olha para o céu. A estrela mais brilhante que você achar será ele, te dizendo lá de cima, em forma de luz, que amor não se apaga, só repousa para despertar ainda mais forte. George, meu amigo, nossos mais sinceros e profundos sentimentos para você, para sua família toda e, com certeza, um abraço, né, com todo carinho, de todo o coração. Você é um profissional sem igual, né? A gente te conhece há muitos anos aqui na TV e todos nós aqui, o clima é de muito pesar, é de muito sentimento. Então, aceite, por favor, né, toda a família Chilela também, nossas mais profundas condolências e saibam que o nosso coração está partido também, tá bom? E um abraço do fundo do nosso coração, né? E que todos possam superar esse momento difícil, né, o mais rápido possível. Isso mostra, né, Ingrid, o quanto que isso está perto da gente. E não é brincadeira, pessoal. Né? Você que sai de casa sem máscara, pensa nisso, sabe? São milhares de vidas perdidas no mundo inteiro, aqui no estado também. Então tenha consciência, por favor. Né? Nós pedimos, por favor, você que acha que isso é coisa de política, você que acha que é vírus inventado, não é. Não é. Ele está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Então não brinquem com a vida, por favor, não brinquem com a vida. E George, um abraço carinhoso do fundo do nosso coração. Você também é amigo do TN, a gente se despede, né, infelizmente dessa forma, mas a gente deseja a você segurança, paz e até segunda-feira. Tchau, tchau.